Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta terceira aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos discutir a respeito do seguinte tema: conjuntos e relações. Então, nós vamos investigar os conceitos fundamentais associados a essas duas ideias, a ideia de conjunto e de relação, que são dois conceitos essenciais quando nós pensamos, por exemplo, no conceito de função. Então, quando nós definimos uma função, nós precisamos tanto da ideia de conjunto quanto da ideia de relação. Então, nós vamos compreender a estrutura, alguns conceitos fundamentais que depois possibilitam a compreensão da ideia de função e depois de todos os demais conceitos que a cercam. Então, quando nós analisamos a palavra conjunto, então nós nos referimos a algum tipo de agrupamento, uma reunião de determinados indivíduos. Então, a ideia de agrupamento, ela faz parte, inclusive, do nosso processo de contagem. Então, quando nós queremos contar a quantidade de elementos de um determinado local, a quantidade de objetos localizados em uma certa região, então, na verdade, nós estamos trabalhando com o agrupamento e enumerando os elementos desse agrupamento de tal forma a identificar essa quantidade. Então, nós vamos ao quadro analisar duas situações práticas. Então, primeiro, uma situação envolvendo algum show, uma festa, um agrupamento de pessoas, tendo algum objetivo em comum. Temos também a escolha de produtos no supermercado. Então, nós podemos escolher os produtos conforme a nossa necessidade, o nosso interesse, e existem pessoas que têm preferências por um produto em relação ao outro. Então, são situações nas quais o termo conjunto ele está presente. Então, no estudo da matemática, a ideia de conjunto ela é fundamental nas mais variadas áreas. Então, quando nós temos os conjuntos numéricos, nós organizamos os números a partir de um tipo de agrupamento. Nós podemos construir conjuntos envolvendo outros tipos de objetos matemáticos, como conjuntos de triângulos, conjuntos de pirâmides. Então, nós podemos construir essa estrutura chamada de conjunto. Mas é importante nós entendermos todos os conceitos que estão relacionados a essa ideia de conjunto para que nós possamos aplicá-los nas demais situações. Então, por exemplo, uma pesquisa que visa identificar as preferências de clientes em relação a produtos de diferentes marcas, vai utilizar a ideia de conjunto. Então, é necessário conhecer o que é a união, a interseção de conjuntos, como relacionar essas ideias entre si. Então, é um tipo de conceito que vai além do campo da matemática. Então, ele pode ser utilizado como ferramenta em outras situações. E durante os nossos estudos, nós vamos refletir a respeito de algumas questões principais. Acompanhe no quadro. Então, qual que é a importância do estudo dessa teoria de conjuntos? Em quais situações nós verificamos essa importância prática do conceito de conjunto e dos conceitos relacionados? E quais são os principais conjuntos numéricos? Como que nós caracterizamos, como que nós representamos os elementos desses conjuntos numéricos que são essenciais nos estudos matemáticos e também além da matemática. Também vamos investigar o que é o produto cartesiano e o que são as relações, porque são dois conceitos essenciais na compreensão das funções e o produto cartesiano, inclusive, tem relação com o nosso plano cartesiano. Eu posso estabelecer uma relação. Então, existe essa possibilidade de associar esse campo da teoria dos conjuntos, o campo das relações, com situações não somente de cálculos, de álgebra, mas também situações provenientes da geometria analítica. Então, é sempre importante ter em mente os conceitos teóricos, mas conseguir observar além daquela aplicação específica em uma área da matemática. Então, se nós estudamos conjunto, é importante observar como empregar esse conceito de conjunto em todas as demais áreas da matemática, na álgebra, no cálculo, na geometria. O mesmo é válido para produto cartesiano, para relações. Então, sempre procurar ir além do que é observado na definição teórica. Então, nós vamos
trabalhar com esses conceitos e, sempre que possível, trazer essa relação em relação aos outros campos. E com base nessa temática, então vamos iniciar os nossos estudos. Um conceito central da matemática é o conceito de conjunto. Nós utilizamos essa ideia em diversas situações, inclusive como base na construção de outros conhecimentos teóricos. Então, nós vamos iniciar interpretando esse conceito de conjunto e também as diferentes representações, já que muitas vezes nós não temos indicado de forma explícita que se trata de um conjunto formado por tais elementos, mas sim nós utilizamos notações ou representações específicas. Então, é importante que você saiba transitar entre essas diferentes representações, consiga converter uma em outra representação e saiba interpretar cada uma delas de forma específica. Então, nós vamos ao quadro, caracterizar o conjunto, então, como a coleção de objetos que apresentam características semelhantes. Então, sempre em um conjunto, nós vamos acrescentar elementos que têm alguma relação em comum. Por exemplo, um conjunto de triângulos. Então, os elementos desse conjunto são todos triângulos, têm essa caracterização em comum. E nós podemos utilizar algumas representações específicas. Nós temos a possibilidade de listar os elementos de um conjunto. Então, nós indicamos entre chaves os elementos separados por vírgulas. E aí nós podemos atribuir uma nomenclatura. Em geral, utilizamos uma letra maiúscula na indicação de um conjunto. Além dessa possibilidade, nós podemos construir os chamados diagramas de Euler-Venn. Então, nós utilizamos uma representação, por exemplo, essa no formato oval, em que eu vou incluir todos os elementos do conjunto. Então, nesse caso, nós temos o conjunto A, com os números 1, 2, 3 e 4. Uma outra forma de representação, e que agora não exige a indicação de todos os elementos do conjunto, é a descrição de uma propriedade. Então, eu posso traduzir em linguagem matemática a característica que une todos esses elementos em um único conjunto. Então, veja, esse conjunto formado pelos números 1, 2, 3 e 4, eu posso sintetizar como o conjunto formado pelos x, que são números naturais, tais que x é sempre maior ou igual a 1, menor ou igual a 4, que nada mais é do que esse conjunto, 1, 2, 3 e 4. Então, essa ideia de representar um conjunto por uma propriedade é a mais usual, porque ela pode ser aplicada em conjuntos infinitos, em conjuntos que apresentam uma grande quantidade de elementos. E aí nós não teríamos a necessidade de listar um a um. Então, bastaria indicar uma propriedade que é comum aos elementos daquele conjunto. Já para os elementos, conjuntos com poucos elementos, então nós podemos utilizar também a listagem e o diagrama. Então, aqui nós temos um exemplo com 3 conjuntos, apresentando a questão da listagem. Mas por se tratar de conjuntos com uma pequena quantidade de elementos, nós ainda podemos recorrer aos diagramas. E veja, com a construção de diagramas, nós podemos melhor relacionar os conjuntos entre si. Então, nós conseguimos visualmente observar alguns elementos em comum entre B e A, elemento em comum entre os conjuntos C e A, e sem observar elementos em comum entre os conjuntos C e B, porque visualmente eu tenho uma ideia geral de qual é o comportamento e qual é a estrutura dos conjuntos envolvidos. Então, os diagramas nos auxiliam nesse tipo de visualização, para identificar as relações que podem ser estabelecidas entre conjuntos e entre elementos e conjuntos. Mas que notação nós podemos utilizar nessas relações? Então, nós precisamos diferenciar duas categorias quando nós queremos estabelecer relações envolvendo conjuntos. Então, existe uma relação entre elemento e conjunto e uma relação entre conjuntos, a relação de pertinência e a relação de inclusão. Então, nós vamos acompanhar no quadro essa diferenciação. Então, a relação de pertinência é aquela estabelecida entre elemento e conjunto.
Então, quando eu digo que o número 1 está no conjunto de números naturais, então o 1 pertence a N, porque 1 é elemento, N é conjunto. Então, sempre o pertence, a pertinência, eu estabeleço relação entre elemento e conjunto. Diferente dela, a continência ou a inclusão é a relação que eu estabeleço entre conjuntos. Então, por exemplo, eu posso dizer que o conjunto formado pelo número 1, pelo número 2, está contido nos naturais. Por que contido? Porque eu tenho um conjunto que está no interior de outro. Então, um conjunto que está incluído em um outro conjunto. Aí eu posso utilizar este C, que representa a inclusão, enquanto que o E, a pertinência, diz respeito somente à comparação entre conjunto e elementos. Então, essa é uma diferenciação essencial. Aqui nós temos um exemplo relacionando conjuntos A, B e C. Então, temos o conjunto A, B e C. Aqui na representação, tanto em listagem quanto no diagrama. Veja que eu posso dizer que A pertence ao conjunto A, porque eu tenho uma relação entre elemento e conjunto. Eu não vou poder dizer que A está contido ou não está contido em A. Por quê? Porque é uma relação entre um conjunto com conjunto. E nesse caso, o A ele é o quê? Ele é um elemento. X eu posso dizer que pertence a C, porque eu estou comparando elemento a conjunto. Eu não posso dizer que B não pertence ou pertence a C, porque B é conjunto, C também é um conjunto. Eu precisaria utilizar, nesse caso, a relação de inclusão. C não está contido em A, porque, veja, tem um elemento X que está em C, não está em A, e eu posso utilizar essa representação, assim como eu posso dizer que o conjunto formado pelo X está contido no conjunto B, porque eu estou comparando conjunto a conjunto. Então, essa diferenciação ela é primordial. Se eu comparo elemento a conjunto, eu utilizo o pertence. Se eu comparo conjunto a conjunto, eu só posso utilizar a relação de inclusão. Além de caracterizar um conjunto, então nós podemos trabalhar com algumas categorias importantes de conjuntos. Então, nós temos alguns casos especiais em que nós atribuímos nomenclaturas particulares ao tipo de conjunto. Então, nós temos alguns casos, vejamos no quadro. Temos o caso do conjunto vazio, do conjunto unitário, do conjunto universo e o conjunto das partes. Então, são 4 categorias especiais que nós temos envolvendo a ideia de conjunto, atribuída a algumas particularidades. Então, o conjunto vazio, como o próprio nome nos indica, ele é um conjunto que não possui elementos. E uma especificidade é que esse conjunto, ele está sempre contido em qualquer conjunto. Então, se eu tenho um conjunto qualquer, eu sempre tenho o conjunto vazio incluído nele. Nós temos 2 notações para esse conjunto, a notação do símbolo, né, do vazio e a notação de conjunto entre chaves com espaço entre essas chaves. Mas além dessa possibilidade, nós podemos ainda construir conjuntos que não utilizam essas notações, mas que são vazios por definição. Então, aqui nós temos um caso. Vou definir o conjunto formado pelos números reais x, tais que x ao quadrado é menor do que zero. Veja, eu não tenho nenhum número real que, ao ser elevado ao quadrado, ele se torne negativo. Então, quando eu elevo um número ao quadrado, ele é sempre positivo ou nulo. Então, o conjunto A, da forma como ele foi definido, ainda que eu não tenha utilizado as notações específicas, ele não vai incluir nenhum elemento. Então, esse conjunto, ele é um conjunto vazio. Então, é importante estar atento a esse tipo de caracterização. O conjunto vazio ele é importante no estudo teórico e em muitas situações nós vamos precisar de conjuntos que não sejam vazios, então conjuntos que tenham algum tipo de elemento. Então é importante tomar cuidado, inclusive na caracterização do conjunto por meio da definição, porque precisamos
ter algum elemento no conjunto. Então, a minha propriedade precisa ser atendida em pelo menos alguma situação. E isso vai ser válido em algumas situações da álgebra, do cálculo, da análise. Então, é importante conhecer essa caracterização de conjunto vazio para saber também quando que um conjunto não vai ser vazio. Então, vamos retornar ao quadro e vamos ao próximo caso. O conjunto unitário, ele é aquele que contém um único elemento. Então, por exemplo, o conjunto A contém somente o número 4. Veja, o conjunto B contém somente um conjunto. Então, veja, o único elemento que B contém é esse conjunto formado pelo 1 e pelo 0. Então, seria um conjunto B que é formado por um outro conjunto P. O P é esse conjunto que contém o elemento 1 e o 0. Então, esse conjunto B ele é unitário, porque ele só tem um elemento, mesmo que o elemento que esteja nele seja um único conjunto. O conjunto C também tem um único elemento. Veja, é um número natural x, que ao ser elevado ao quadrado é igual a 4. Então, qual que é o único elemento desse conjunto? É o número 2, porque 2 é o único número natural que elevado ao quadrado resulta em 4. Nós temos também o conjunto universo, que é aquele conjunto que nós tomamos como base para iniciar os nossos estudos. Então, é o conjunto do qual pertencem todos os elementos que pretendemos utilizar, considerando sempre o contexto no qual nós vamos trabalhar, se tem alguma situação, problema envolvida. Então, o universo é aquele conjunto base. E nós podemos utilizar diferentes fontes, mas geralmente utilizando a letra U nessa representação. E aqui nós temos um exemplo, o conjunto universo sendo os inteiros. E aí no conjunto de números inteiros, nós definimos um outro conjunto, que é um subconjunto nesse caso. Ele está no conjunto de números inteiros. Então, são os inteiros que variam de -2 até 2, incluindo os extremos. Então, veja, o conjunto universo é aquele conjunto que nós tomamos por base para iniciar os nossos estudos. Na educação básica, muitas vezes o nosso universo é os reais. Nós resolvemos uma equação no conjunto de números reais. Nós estudamos um problema em R, mas é sempre importante estabelecer qual é o meu universo, em qual contexto eu estou trabalhando. E aí, a partir dele, deduzir as propriedades e utilizar todas as características possíveis. E a última característica que nós temos, o último conjunto especial, é o conjunto das partes. Então, ele é construído a partir de um outro conjunto. Então, ele é formado por todos os subconjuntos que são construídos a partir de um outro. Então, veja, se eu tenho um conjunto K como base, eu vou tomar o P de K, que é o conjunto das partes associado a ele. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos números 1 e 2. Eu quero o conjunto das partes dele. Então, eu sei que qualquer conjunto contém o vazio, então o vazio está nesse conjunto. Que conjuntos eu posso formar com os elementos de A? Bom, eu posso formar conjunto com somente o 1, conjunto que contém somente o 2 e o próprio conjunto A. Então, esses são os subconjuntos que nós podemos construir partindo de A. Então, esse é o chamado conjunto das partes. Então, é ele que vai conter todos os subconjuntos que podem ser construídos a partir do conjunto A. Só tomar um cuidado nesse caso aqui. Conjunto das partes, ele é um conjunto de conjuntos. Então, os elementos dele são conjuntos. Logo, esse conjunto 1 pertence ao conjunto das partes. Por quê? Porque eu estou comparando elemento a conjunto. Tá? Então, por isso a relação de pertinência. São dois subconjuntos, mas a diferença é que um desses conjuntos tem os seus elementos como conjuntos. Então, se eu comparo elemento a conjunto, eu utilizo a relação de pertinência. Então, esse é um detalhe importante quando nós estudamos conjuntos cujos elementos são também conjuntos. Além de definir um conjunto, de identificar os seus elementos, conseguir utilizar a relação de pertinência, a relação de inclusão, a pertinência
quando eu comparo elemento a conjunto. A inclusão, quando eu comparo conjuntos. Uma outra característica importante que nós precisamos estudar nesse campo da teoria dos conjuntos são as operações que envolvem conjuntos. Assim como eu posso operar elementos do conjunto de números reais, por exemplo, eu posso calcular a soma, posso calcular o produto entre números reais, entre números inteiros. Quando nós estudamos conjuntos, existem algumas operações que podem ser definidas. Não são operações de adição e multiplicação, mas são operações que atendem às características dos conjuntos. E aí nós vamos precisar tomar como base os tipos de representações, principalmente a descrição de propriedades, os diagramas, e também a caracterização de um conjunto, né? Como que nós comparamos as diferentes categorias de conjuntos, como é o caso do conjunto universo com o contexto em estudo. Então, nós vamos ao quadro iniciar pela igualdade. Então, quando que eu digo que conjuntos A e B são iguais? Quando eu tenho duas relações. Quando eu posso afirmar que A está contido em B e B está contido em A. Ou seja, todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A. Então, eu posso chamar essa relação de uma antissimetria da inclusão. Eu tenho as duas inclusões e isso me garante a igualdade entre os dois conjuntos. Temos o complementar. Para o complementar, então, nós vamos pensar primeiro em um conjunto universo. Então, eu tenho todo o meu universo de estudo e eu vou tomar um conjunto nesse universo. Então, eu escolho um subconjunto A. Quem que é o complementar de A nesse universo? São todos os elementos do universo que não estão em A. Então, seria o U menos A, ou o A complementar, o complementar de A em relação a U. São todas notações diferentes, mas que indicam a mesma relação. Então, o complementar de A em relação ao universo, eu vou tomar todos os elementos do universo, descartando aqueles que estão no conjunto A. Então, são todos os demais elementos que estão nesse universo. Nós temos duas operações essenciais, que são as operações de união e de interseção. E aqui é possível observar algumas nomenclaturas estudadas na lógica matemática, principalmente conjunção e disjunção. Veja, o que é a união entre os conjuntos A e B? É um outro conjunto, que nós denotamos dessa forma, a união B, que é formado pelos elementos X, tais que X estão em A ou em B. Então, a união, ela vai envolver todos os elementos dos dois conjuntos. Então, um elemento está na união se ele estiver no conjunto A ou se ele estiver em B. Então, por isso que no diagrama, nós temos os dois conjuntos, todas as regiões totalmente preenchidas, porque a união envolve todo o conjunto A e todo o conjunto B, inclusive a parte em comum. Diferente dela, a interseção dos conjuntos A e B é formado pelos elementos X, em que X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, são os elementos em comum. Então, são aqueles que pertencem tanto a A quanto a B. Então, veja, eu não vou incluir todos. Eu só vou incluir aqueles elementos que estão presentes nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E é importante, nesse caso, diferenciar notações. Então, A com esse símbolo semelhante a um U, B eu tenho a união. Então, eu incluí todos os elementos. Já a interseção, que seria o símbolo da união, mas ao contrário, invertido em relação à vertical, são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, essas palavras ou e já nos indicam quando nós estamos trabalhando com o caso da união e com a interseção. Então, é importante ter atenção tanto à linguagem natural que nós utilizamos, quanto à linguagem simbólica e também às representações em diagramas, que nos auxiliam nessa visualização das relações. E uma outra operação importante é a diferença.
qual que é o conjunto diferença aqui na ordem A menos B. Então, esse é um conjunto que inclui os elementos de A que não estão em B. Ou seja, os elementos da diferença são sempre os elementos que estão no primeiro conjunto, mas que não estão no segundo. Então, é importante sempre avaliar na diferença qual é a ordem. Se é A menos B, então são todos os elementos que estão em A, excluindo aqueles que estão em B. Então, veja, aqui nós temos no diagrama os conjuntos A e B. Se eu quero a parte A menos B, então eu vou descartar todos os elementos de B e vou considerar somente os que estão em A e que não estão em B. Não importa se eu tenha mais elementos em B e que não estão em A. O importante é que eu vou tomar os elementos de A e vou retirar do conjunto aqueles que são comuns a B. Então, é importante sempre observar a ordem e qual é o contexto de estudo, de tal forma a identificar qual é o meu conjunto inicial, os elementos que eu quero avaliar e quais são os elementos que eu preciso desconsiderar. Então, união, a interseção e a diferença são conceitos essenciais quando nós relacionamos conjuntos entre si, seja por meio das definições, seja por meio das representações em diagramas. Vamos agora analisar uma situação envolvendo o melhor modelo a ser fabricado, partindo de uma pesquisa de opinião. Então, nós vamos conhecer agora a nossa situação-problema que tem relação com os conjuntos e com as operações que podem ser definidas. Então, confira no quadro. Uma indústria automotiva fez uma pesquisa para analisar as preferências de um público-alvo específico, constituído por famílias com filhos, a respeito dos modelos de veículos mais adequados às suas necessidades. Para a pesquisa foram destacados os seguintes modelos: hatch, sedã e o SUV. Após entrevistar 450 famílias, foram obtidos os seguintes dados. Então, existem preferências em relação a cada um dos modelos, aos 3 modelos, a 2 dos modelos. Então, como que nós podemos organizar esses dados? Então, como analisar e o que nós podemos inferir a partir dessa pesquisa? Então, basicamente, nós temos essas as informações. As preferências em relação aos modelos hatch, sedã, SUV, as interseções e o total de famílias entrevistadas. Qual vai ser o nosso recurso de resolução? Nós vamos partir da construção de conjuntos. Então, nós vamos ter 3 conjuntos. O conjunto H, que tem relação, então, com as preferências em relação ao modelo hatch. O conjunto S, relacionado ao modelo sedã. E o V, relacionado à preferência por SUV. Então, nessa situação, nós temos 3 categorias de carros pelas quais as pessoas poderiam manifestar a sua preferência ou não. Então, nós vamos tomar como base 3 conjuntos. Como nós vimos que existem algumas interseções, ou seja, existem pessoas que gostam dos 3 modelos ou que gostam de 2 desses modelos, nós vamos construir um diagrama formado por 3 regiões e identificando todas as relações possíveis entre elas, que seriam as interseções 2 a 2 e a interseção entre os 3 conjuntos. E nós vamos preencher cada um desses espaços com a quantidade de pessoas que prefere aquela ou uma categoria ou então uma outra categoria. Porque se nós somarmos todos os valores que estão presentes, então vamos retornar aos nossos dados. Se nós somarmos todos esses valores, nós vamos exceder as 450 famílias. Isso quer dizer que existem pessoas que estão sendo contadas 2 ou mais vezes. Por isso que nós vamos separar em partes. Então, aqui nós vamos ter os 3 conjuntos e uma informação inicial que nós temos é que 30 famílias gostam dos 3 modelos. Então, a interseção entre os 3 conjuntos vai ser composta por 30 famílias. Então, veja, os números que nós vamos preencher nesse diagrama corresponde à quantidade de pessoas que preferem um modelo ou outro, ou 2 modelos, ou os 3. E se nós temos a possibilidade de utilizar operações envolvendo os conjuntos, nós conseguimos construir toda essa análise.
Nós temos uma informação de que 65 famílias preferem os modelos sedã ou SUV apenas. Então, se nós temos esse termo apenas, quer dizer que existem 65 nessa interseção entre S e V, descartando aquelas que preferem também o hatch. Por quê? Porque temos a presença da palavra apenas. Ela nos vai indicar essa situação. 65 gostam dos modelos SUV e sedã apenas, e além delas nós temos 30 que preferem os 3 modelos. Então nós vamos partir dessa região de interseção e vamos até as demais. Agora veja, existem 87 famílias que preferem os modelos hatch ou sedã, mas 30 nós já consideramos, porque não tinha o termo apenas. Mas agora nós queremos descobrir quais as famílias que preferem apenas esses dois. Então nós vamos descartar esses 30 que já foram contados. 87 menos 30, os 57 dessa interseção. Veja que corresponde somente a essa parte. Os que gostam de hatch e sedã, mas não gostam do SUV. O mesmo processo para a interseção entre hatch e o SUV. Tínhamos 72, descartamos as 30 que já foram contadas, temos 42. Então, com isso, nós já temos as interseções entre os conjuntos. As 30 que preferem os 3 modelos, 57, 65 e 42 que preferem 2 a 2 e que não preferem os 3 modelos, porque eu só contei uma vez essas 30 famílias. Vamos aos demais casos. Agora nós temos o total. Veja, os que gostam do modelo hatch são 209 famílias, que é esse conjunto H. Mas eu preciso descontar as que já foram incluídas no diagrama. Então, eu tenho 57 que gostam de hatch, que nós vamos descartar, as 30 que gostam dos 3 modelos e 42 que gostam também do modelo SUV. Descartando essas famílias que já foram contadas, nós vamos ter 80. Empregamos o mesmo procedimento no sedã. Veja, eu tinha 247. Vou descartar as 57, as 30 e as 65 que eu já contei. Com isso, nós vamos ter as 95 pessoas. Para o SUV, tinha 193. Desconsidero as 42, as 30 e as 65 famílias que já foram incluídas. Então, nós vamos ter um total de 56 famílias que gostam somente do SUV. Porque, veja, é uma região que não inclui os demais conjuntos. Então, elas gostam somente do SUV. Assim como 80 vão gostar apenas do modelo hatch, porque eu descartei já as famílias que gostam dos demais. Por isso, essa importância em identificar as interseções e depois desconsiderar. Se nós somarmos todos esses valores, nós vamos ter um total de 425. Se eu tinha um total de 450 famílias, então existem 25 famílias que não responderam à pesquisa ou que não quiseram indicar algum tipo de preferência. E como que nós podemos utilizar esses dados? Podemos utilizar, por exemplo, para a tomada de decisão. Se nós avaliarmos no geral, a preferência se dá em relação ao sedã, aquelas que preferem um único modelo. Também temos uma maior preferência pelo modelo sedã. E podemos realizar outros estudos, visto que já é possível identificar aquelas que gostam de 2 ou 3 modelos, que gostam somente de um ou que não manifestaram interesse. Então, com isso, nós podemos organizar os nossos dados, organizar as informações de tal forma a visualizar e tomar decisões com base nessas informações. E assim nós concluímos essa situação-problema. Com base no que foi estudado a respeito de conjuntos, considerando então o conceito, as diferentes representações e principalmente as operações que são definidas sobre o conjunto, nós temos agora uma atividade para que você possa pôr em prática os seus conhecimentos. Então, nós temos aqui uma representação em diagrama, temos 3 conjuntos, conjuntos F, G e H, e uma região que foi destacada, que no caso em amarelo,
Temos uma região que envolve conjuntos G e H que foi destacada. Como que nós podemos representar essa região achurada ou essa região destacada? Que tipo de notação nós podemos utilizar? Então, analise novamente essa região, confira as relações que podem ser estabelecidas a partir do diagrama, com base nas operações, e construa uma notação para a região que foi destacada. Daqui a alguns instantes, continuaremos discutindo sobre esse tema. Bom, nessa atividade, a nossa proposta é conseguir representar matematicamente a informação presente no diagrama. Então, essas traduções entre as linguagens é um aspecto essencial, porque nós precisamos saber representar em diagramas, conhecer a listagem e conhecer também a representação em propriedades. E conseguir empregar as notações quando nós utilizamos, por exemplo, uma operação, seja de união, seja de interseção ou mesmo a diferença. Então, nós vamos retornar ao quadro e analisar o diagrama. Veja que essa região que foi destacada envolve elementos tanto do conjunto G quanto do conjunto H. Como temos uma impressão de que foram utilizados todos esses elementos, inicialmente, então veja, se eu tomasse todos os elementos de G e todos os elementos de H, nós teríamos o quê? G união com H, porque é a operação de união que permite esse tipo de representação. Mas da região destacada existe uma parte dessa união que não foi utilizada, que corresponde à interseção entre G e F e a interseção entre H e F. Então, nós podemos pensar, bom, nós utilizamos os elementos de G, utilizamos elementos de H, mas não utilizamos nenhum elemento de F. Então, nós vamos ter G união com H menos F. Então, essa é a notação que nós podemos utilizar nesse caso. Então, traduzir a representação em diagramas para uma representação agora simbólica na linguagem matemática, partindo da operação de união e também da diferença entre conjuntos. Na matemática, muitas vezes quando nós nos referimos à palavra conjuntos, nós temos a tendência já de trabalhar com os números, o conjunto numérico.
E nós temos algumas caracterizações especiais. Então, nós temos diferentes tipos de conjuntos numéricos. Os naturais, inteiros, racionais, irracionais e também o conjunto de números reais. Incluindo todos eles, ainda temos o conjunto de números complexos. Então, nós temos essa tendência em trabalhar com os números, já que o número se torna um elemento essencial, não só no campo de cálculo, na aritmética, mas também na álgebra, na geometria e inclusive em outros campos do conhecimento fora da matemática. Então, nós vamos trabalhar agora com a ideia de conjunto, focando nos conjuntos numéricos. E o nosso primeiro conjunto é o conjunto de números naturais, que é aquele que nós utilizamos desde a educação básica, desde o nosso primeiro contato com os números, porque ele nos permite trabalhar com um elemento essencial, que é o processo de contagem. Então, nós podemos partir dos naturais de 0, de 1. Então, aqui nós vamos considerar os naturais partindo de 0. E quando nós queremos nos referir ao conjunto partindo de 1, nós vamos utilizar a notação n asterisco. Então, esse asterisco indica que estamos descartando o 0 dos naturais. Sobre esse conjunto, nós definimos algumas operações. A adição e a multiplicação são operações fechadas, porque a adição entre naturais e o produto entre naturais sempre vai resultar em um número natural também. Já a subtração e a divisão são operações não fechadas. A subtração, por exemplo, pode gerar um número negativo que não é natural. E aí nós precisamos recorrer a um outro conjunto numérico, que é o conjunto de números inteiros. Então, nos inteiros, nós observamos a presença dos naturais acrescido dos números inteiros positivos. E nós podemos avaliar alguns subconjuntos importantes nos inteiros, em Z. O Z+, é formado por todos os inteiros não negativos. Então, nós descartamos toda a parte negativa e tomamos os zeros positivos. E assim ele vai coincidir com os naturais. Os inteiros não positivos, então nós descartamos os positivos e ficamos com o zero e com os negativos. Observe o mais para os inteiros não negativos e o menos para os não positivos. O Z asterisco, então o asterisco me indica que eu retirei o zero. Então são todos os inteiros com exceção do zero. Agora, quando eu trabalho com a reunião entre o mais e o asterisco, eu estou falando dos números que são não negativos e não nulos. Em suma, nós temos os inteiros positivos somente. E o Z menos asterisco vai indicar, então, os números que são não positivos e não nulos, ou seja, os números negativos. Então, é importante ter atenção a essas notações e o significado, principalmente porque essas notações mais, menos e asterisco são recorrentes, como nós vamos observar aqui no conjunto de números racionais. Nos racionais, nós também temos essa possibilidade de trabalhar com racionais não negativos, não positivos, não nulos, positivos e negativos, seguindo a mesma ideia, mais, menos e asterisco. A diferença se dá agora no conjunto, não é mais E, é o conjunto que. O conjunto dos racionais, ele deriva do conjunto de números inteiros, porque os números racionais são na forma P sobre Q, em que P é um número inteiro e Q está em Z asterisco, ou seja, que ele é inteiro, mas ele é diferente de zero. Então, são todas essas frações formadas por números inteiros. Então, o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador diferente de zero. E nesse conjunto estão presentes as chamadas dízimas periódicas, que são aqueles números em que nós temos infinitas casas decimais e nós observamos um padrão se repetindo nessas casas decimais. Pode ser um número se repetindo ao longo de todas as casas, 2 números, 3 números e assim sucessivamente. Mas é possível identificar um padrão. Mas por que nós podemos dizer que essas dízimas são números racionais? Porque o racional, por definição, ele é uma fração de inteiros. Porque existe a possibilidade de converter uma dízima na sua representação fracionária. E é isso que nós vamos estudar agora a partir de 2 exemplos. Então, o primeiro exemplo, nós queremos determinar qual é a fração
que gera esse número 0,777, assim sucessivamente. Então, nós queremos a chamada fração geratriz. E esse procedimento nós só aplicamos em dízima periódica. Então, precisa ser uma dízima. Veja que eu só tenho um número 7 se repetindo, né? Então, eu só tenho, no meu padrão, um número repetindo. Então, eu vou tomar x igual a esse número e vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, eu vou ter 10x e no segundo membro 7,777, assim sucessivamente, que eu posso separar em uma soma. 7 inteiros mais a parte decimal. Veja que essa parte decimal é o próprio número x. Então, eu vou substituir por x, como se fosse uma equação. Então, eu tenho que 10x é igual a 7 mais o x. Subtraio o x em ambos os membros, tenho 9x igual a 7 ou x igual a 7 nonos. Então, note, a fração 7 nonos é a fração que vai dar origem a essa dízima periódica, onde eu tenho 0,777 se repetindo. Mas eu tinha um único número se repetindo. E se eu tivesse dois números? Então, veja, eu tenho os algarismos 2 e 4 que se repetem nessa dízima. Então, se eu tomo y igual a ela, eu vou multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, eu tenho o 24, parte inteira, mais a parte fracionária. Se eu separo em uma soma, eu tenho 24 mais a parte decimal, que nada mais é do que o número y que nós estamos estudando. Então, da mesma forma, eu substituo y. 100y é 24 mais y, 99y é igual a 24, dividindo por 99 e simplificando depois por 3, 24, 99 avos é 8, 33 avos. Então, 8 dividido por 33 vai retornar a essa dízima periódica. Por que eu multipliquei por 100? Porque eu tinha dois algarismos se repetindo. Se eu tivesse 3, multiplicaria por 1000. E da mesma forma, recorreria a uma equação de primeiro grau, de modo a resgatar qual é a fração, qual é o número racional na sua forma fracionária que gera a dízima periódica. E com isso nós justificamos o porquê das dízimas periódicas também estarem incluídas no conjunto de números racionais. Elas assumem a forma de uma fração de números inteiros. Quando nós unimos o conjunto de números racionais, que são as frações formadas por denominador e numerador inteiros, e o denominador sempre diferente de zero, com o conjunto dos números irracionais, onde nós incluímos pi, raiz quadrada de 2, entre outros números notáveis, nós construímos um conjunto maior, que é o conjunto de números reais. Então, nesse conjunto, diversas propriedades são verificadas, nós temos vantagens em relação a outros conjuntos e nós temos uma possibilidade de representação diferenciada. Então, no conjunto de números reais, nós podemos representar os elementos desse conjunto de forma ordenada na chamada reta real. Então, agora nós vamos caracterizar esse conjunto por meio da sua representação em reta. Vamos ao quadro. Então, a reta real nada mais é do que uma reta, objeto geométrico. Então, ela não tem começo, não tem fim, ela varia indefinidamente nos dois sentidos e ela possui infinitos pontos. Os infinitos pontos é que são utilizados na representação dos infinitos números reais. Em geral, na reta real, nós partimos de algum ponto de referência, muitas vezes partimos de zero ou mesmo de outros números, e por meio de distâncias, nós podemos acrescentar os demais números. Então, veja aqui, nós identificamos os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que são todos elementos de R. Mas nada impede da gente representar um meio. Podemos representar π, raiz quadrada de 2, menos raiz de 2 dividido por 2. Então, todos os elementos de R estão presentes. Mas nós podemos identificar alguns especificamente como uma forma de facilitar a nossa representação. Então, cada ponto que pertence a essa reta vai estar em correspondência com algum número real.
E nós podemos trabalhar com regiões dessa reta. Então, nós podemos tomar uma região entre 2 pontos. Por exemplo, aqui de -2 até 0. Então, eu quero considerar o número -2, o 0 e todos os números reais que estão entre eles. Com isso, nós compomos o chamado intervalo. Então, o intervalo, ele é um segmento de reta que foi construído a partir da reta real. O intervalo tem infinitos pontos, porque ele é um segmento de reta. Então, eu tenho entre -2 e 0 infinitos números reais, porque eu posso ir reduzindo os espaços de tal forma a construir infinitos números reais. Então, tanto na reta quanto nesse intervalo, considerando os extremos diferentes, eu vou ter infinitos números reais. Então, é importante sempre ter essa ciência. Por mais que nós não indiquemos todos esses números, porque ficaria inviável, não tem como nós representarmos uma infinidade de elementos. Então, quanto maior a quantidade de elementos representados, maior vai ser a nossa dificuldade de visualização, mas é importante ter ciência de que se eu tenho um intervalo, por exemplo, de 0 até 1, nesse intervalo eu tenho infinitos números reais. Basta pensar aqui, se eu tomo 0 e 1, eu tomo o ponto médio, e depois eu vou reduzindo os tamanhos desses intervalos e vou tomando os pontos médios, eu sempre consigo um outro número real. Então, eu tenho infinitos pontos no intervalo e tenho os infinitos pontos na reta. Mas nós podemos caracterizar os diferentes intervalos. Então, nós temos uma categoria dos intervalos limitados, que são aqueles em que eu identifico um ponto inicial e identifico um ponto final. Então, nós temos esse primeiro caso. Se eu tomo A e B reais, A menor do que B, o intervalo de A até B fechado. Isso quer dizer que eu incluí o A, incluí o número B e todos os elementos entre eles. A notação é A e B entre colchetes. Então, esse é o caso do intervalo fechado e limitado. Por que fechado? Porque eu incluí os dois extremos, A e B, e todos os elementos que estão entre eles. Por isso que nós representamos em A e em B pequenos círculos totalmente preenchidos, que nós podemos chamar de bola fechada. É usualmente conhecido dessa forma. Mas a ideia é que se eu estou com essa região totalmente preenchida, quer dizer que eu incluí todos os pontos entre os dois, mas incluí os dois extremos. E tem um caso em que eu não incluo esses extremos. Eu penso somente na região entre os pontos. Então, quando eu tomo somente entre os pontos, eu tenho um intervalo aberto de A até B, em que nós denotamos os dois números entre parênteses separados por vírgulas ou eles entre colchetes, mas com os colchetes voltados para fora. E aí, na representação em intervalo na reta, em A e em B nós temos círculos, mas nós só preenchemos a parte externa. Então, como se nós desenhássemos apenas circunferências. O centro não está preenchido. Isso quer dizer que eu tenho o intervalo entre A e B, mas eu não incluí A nem B. E a possibilidade de intervalos mistos, em que eu incluo um ou outro extremo. Se eu incluir o extremo, colchetes, voltado para esse ponto. Se eu excluir o extremo, parênteses, voltado a esse ponto. Então, essas são as notações usuais que nós temos nos intervalos limitados. Então, eu incluí extremo ou não incluí extremo, mas eu sei quem é o ponto final e quem é o ponto inicial. Nos intervalos ilimitados, isso já não acontece. Eu conheço um ponto inicial ou conheço o final. Eu não tenho as duas partes. Então, nós podemos tomar, por exemplo, todos os números x menores ou iguais a b. Então, eu incluí o b, colchetes, e vario até menos infinito. Menos infinito, eu utilizo parênteses. Então, bola fechada em b, variando para o menos infinito. Tenho aberto em b, posso iniciar em a, então, intervalo de a até mais infinito, e infinito também parênteses, fechado em a até mais infinito. Em mais infinito, parênteses, em A, colchetes, porque eu incluí nesse caso A. E são as notações que nós temos. E além da reta real, podemos construir os conjuntos numéricos como diagramas. Então, nós temos o conjunto de números reais
que nós particionamos em racionais e irracionais. Nos racionais nós temos os inteiros e nos inteiros nós temos os naturais. Então, nós vamos ter naturais contidos nos inteiros, contido por sua vez nos racionais, que vai estar contido em R. Uma das relações essenciais que nós temos entre os conjuntos numéricos. Então, em R nós podemos ter diagramas e retas. E sempre no estudo, no formato de retas, é importante conhecer o que são os intervalos, saber que existem infinitos elementos nesses intervalos e conseguir identificar quando que os extremos são acrescidos nesse intervalo ou quando nós desconsideramos esses elementos do conjunto construído. Quando nós construímos uma função, nós sempre trabalhamos com uma ideia de aplicação envolvendo conjuntos. Então, a função ela é construída com base no conceito de conjunto. Mas, além disso, ela vai ser construída a partir da ideia de relação. Então, nós vamos primeiro definir o que é um produto cartesiano e depois conhecer como que nós podemos definir uma relação. E nesses estudos nós vamos tomar como base também a ideia de conjunto, as suas representações. Então, nós vamos ao quadro conhecer o produto cartesiano. Então, o produto cartesiano entre A e B, que é denotado por A, cartesiano B, então, com essa representação no formato de X, nós vamos considerar todos os pares ordenados na forma XY, em que X pertence a A e Y pertence a B. Então, veja, o primeiro componente desse par é sempre do primeiro conjunto e o segundo é sempre do segundo conjunto. Então, nós vamos trabalhar com as combinações possíveis entre esses elementos. Então, veja que nós temos conjuntos A e B. Eu posso associar o 0 com 1, 0 com 4. 2 com 1, 2 com 4. Depois 4 com 1 e 4 com 4. E assim ter todos os pares ordenados. Veja, sempre o primeiro elemento é um elemento do conjunto A e o segundo é sempre um elemento do conjunto B, porque eu construí o meu produto cartesiano nessa ordem. Então, o produto é o conjunto de pares ordenados construídos a partir de dois conjuntos. Pode ser A e B, pode ser o próprio conjunto A com ele mesmo. Mas são todas as combinações possíveis. Então, eu associo todos os elementos de A com todos os elementos de B nessa ordem. Além dessa representação em listagem, da associação construída a partir dos diagramas, nós também podemos representar graficamente os elementos desse produto cartesiano. Vamos resgatar o plano cartesiano. Então, nós tínhamos dois eixos perpendiculares entre si, eixo das abscissas das ordenadas. Então, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, nós podemos identificar os elementos do conjunto A. Então, nós podemos destacar aqui o 0, o 2 e o 4. No eixo das ordenadas, nós vamos indicar o segundo conjunto, que é o conjunto B, que tem como elementos 1 e 4. Das interseções entre as retas que passam por esses pontos, nós podemos construir todos os pares ordenados. Exatamente na mesma ideia de ponto no plano cartesiano, partindo de alguma função, de alguma relação existente. Então, veja, nós temos o 0, 1, depois o 2, 1, 4, 1. 0, 4, 2, 4 e 4, 4. Porque é sempre A, eu avalio o primeiro, porque é a coordenada X, e depois o B eu avalio na segunda coordenada, na coordenada Y. Então, basicamente, o produto cartesiano envolve todas as combinações possíveis entre elementos de dois conjuntos ou de um conjunto com ele mesmo, respeitando a ordem. Se é A cartesiano B, primeiro sempre o elemento de A e depois um elemento de B. Mas existem situações em que nós não queremos todos esses pares ordenados. Nós queremos somente uma parte deles. Então, quando nós tomamos uma parte desses elementos, nós construímos uma relação. Então, uma relação nada mais é do que um subconjunto de um produto cartesiano. Então, no produto cartesiano, eu sempre tenho todos os pares ordenados que podem ser construídos daquela forma.
Na relação eu posso ter todos, eu não posso ter nenhum, ou eu posso ter apenas uma parte desses pares. Então, vamos conhecer as representações. Então, uma relação binária é sempre um subconjunto de um produto cartesiano. Veja, a relação é um conjunto. O produto cartesiano também é um conjunto. Então, eu tenho a relação de inclusão. R contido em A cartesiano B. Quando um par ordenado AB pertence a uma relação, que nós vamos chamar aqui de R, nós podemos dizer que A está relacionado por R com o elemento B. E existe ainda a possibilidade de, quando construir o produto cartesiano, tomar um conjunto A com ele mesmo, ou A e B conjuntos iguais. Quando isso acontece e eu construo uma relação, então eu digo que essa relação é uma relação sobre o conjunto A. Por quê? Porque é R contido em A cartesiano A. Então, são pares ordenados desse produto cartesiano, de um conjunto com ele próprio. Então, esse é um tipo especial, uma categoria especial que nós temos de relação. Uma relação de um conjunto com ele próprio. E uma relação apresenta propriedades. Então, assim como nós temos propriedades em conjuntos, propriedades em conjuntos numéricos, em figuras geométricas, a relação também apresenta algumas propriedades. E para isso nós precisamos sempre ou avaliar todos os elementos da relação, ou comparar os elementos da relação com o conjunto inicial. E as propriedades nós só estudamos em relações sobre um conjunto A, ou seja, subconjunto de um produto cartesiano envolvendo um único conjunto. Então, vamos ao quadro conhecê-las. Então, vamos supor aqui uma relação R contida em A cartesiano A. Quando que nós dizemos que R é reflexiva? Se para todo x no conjunto A, no conjunto inicial, o par xx sempre estiver na relação. Então, sempre eu tiver esse par ordenado com as duas coordenadas iguais. Quando que uma relação é simétrica? Quando eu observar que na relação existe um par xy e também o yx. Isso para todos os elementos da relação. Sempre que eu tiver os simétricos em relação a todos os pares que estão presentes em R, eu digo que ela é simétrica. Se eu tenho xy e yx na relação e x e y são iguais, ela é antissimétrica. Ou ainda podemos pensar assim, se eu tenho o par xy na relação e eu nunca tiver o par yx com elementos diferentes, então ela vai ser antissimétrica. Então, os únicos elementos que podem ter repetidos é o par xx, y, mas eu não posso ter os simétricos nesse caso. E a transitiva aqui, se eu tiver um par xy na relação e o yz, veja que o y presente em comum nos dois, então o xz também tem que estar na relação. Isso quando eu exploro todos os elementos que estão presentes na relação. Então, eu comparo a relação com o conjunto inicial e na simétrica, antissimétrica e transitiva, eu avalio todos os elementos que pertencem à relação. E ainda existe a possibilidade de classificar como relação de equivalência e relação de ordem, sempre tomando com base as propriedades que são verificadas. Podemos utilizar o conceito de relação para resolver problemas. Então, nós vamos conhecer uma situação e observar como a relação pode nos auxiliar na interpretação dos dados que são apresentados. Então, acompanhe no quadro. Sejam os seguintes dados sobre investimentos e produtividade em determinado ano para uma indústria farmacêutica. Então, aqui nós temos uma comparação entre mês e investimento em milhões de reais. Então, nós temos um período de 6 meses em um determinado ano. E depois a comparação de mês com produtividade em milhares de unidades. Agora, do mês 2 até o mês 7, também um período de 6 meses em um dado ano. Sabe-se que os resultados na produtividade sofrem impacto no mês seguinte ao da realização do investimento. Então, se a empresa realiza o investimento no terceiro mês, por exemplo,
sabe-se que o impacto vai se dar na produtividade do mês seguinte, sempre. E com base, então, em todos esses dados e nessa observação, será que existe alguma relação de impacto na produtividade com o aumento nos investimentos no período considerado? Será que nós conseguimos relacionar essas variáveis entre si e observar que o aumento na produtividade é ocasionado por aumento no investimento? Será que nós podemos informar algo dessa natureza? Então, nós vamos partir da ideia de relação. Então, nós vamos construir conjuntos de pares ordenados, vamos comparar os dados entre si, sabendo da observação, que quando eu aplico um investimento, eu vejo o impacto na produtividade somente no mês seguinte. Então, nós vamos iniciar com a construção de duas relações. A primeira, que associa mês com investimento. Então, eu vou tomar aqui um conjunto A como sendo mês e um conjunto B como sendo investimento. E construo uma relação de A em B. Então, nós vamos ter, no primeiro mês, 0,3 milhões de reais de investimento. No segundo mês, 0,2. No terceiro mês, 0,4. E assim sucessivamente. Então, sempre o primeiro elemento do par ordenado vai ser o mês e o segundo elemento vai ser o investimento realizado naquele mês. Numa outra situação, então, nós temos o quadro de mês e produtividade. Vamos a uma nova relação. Agora, associando o mês com a produtividade. Então, é uma segunda relação. Nós tínhamos a relação I do investimento, vamos à relação P na produtividade. Então, no segundo mês, temos o valor de 250 em milhares de unidades, no mês 3, 200, no mês 4, 300 e assim sucessivamente até o mês 7, 720. Então, veja, nós organizamos os dados da primeira tabela em uma relação, os dados da segunda em uma outra relação. Mas nós queremos saber o que acontece entre investimento e produtividade. Por enquanto, nós só avaliamos mês com investimento e mês com produtividade. Agora, nós vamos organizar essas duas relações, compará-las entre si, tomando como base a informação que foi apresentada. Então, nós vamos comparar os meses e construir uma nova relação. E é a partir dela que nós vamos observar se existe ou não um impacto nessa produtividade. Então, nós vamos retornar e utilizar essa observação de que as implicações sobre a produtividade observadas no mês seguinte ao do investimento. Então, se eu realizo um investimento no segundo mês, eu só posso observar o que acontece com a produtividade no terceiro mês. Se eu aplico o investimento no quinto mês, eu observo a produtividade no sexto mês. Então, sempre de um mês para o próximo. Então, é essa estratégia que nós vamos utilizar. Então, eu tinha um investimento no primeiro mês. O impacto, se acontece nessa diferenciação na produtividade, eu só posso observar no segundo mês. Então, eu vou associar o investimento do primeiro mês com a produtividade do segundo. E vou construir essa terceira relação, com o par ordenado 0,3 em milhões de reais e 250 em milhares de unidades. Agora eu associo a produtividade do mês 2, o investimento do mês 2 com a produtividade do mês 3. Então eu associo 0,2 com 200. Investimento de 0,2 no segundo mês e produtividade de 200 no terceiro mês. E dessa forma nós podemos associar terceiro com quarto mês, quarto com quinto mês, quinto com sexto mês e o sexto mês de produtividade de investimento com o sétimo mês de produtividade. Assim nós temos os pares 0,4 300, 0,7 480, 0,8 520, 1,1 com 720. Então, veja, nós utilizamos o mês e a observação como uma forma de associação entre produtividade e investimentos. Então, nós tomamos os investimentos em um determinado mês e associamos com as produtividades dos meses seguintes.
Como nós tínhamos investimento do mês 1 ao 6 e produtividade do mês 2 até o 7, então foi possível construir os pares ordenados envolvendo todos os dados, tanto de investimento quanto de produtividade. Se nós temos a relação, nós queremos observar que, será que com o aumento do investimento eu tenho um aumento na produtividade? Então nós vamos utilizar o recurso gráfico. Vamos construir um gráfico que contenha todos esses dados, todos os elementos da última relação que foi construída. Então vamos retornar ao quadro, temos a nossa relação A e nós vamos construir um gráfico. Veja que no eixo horizontal nós estamos analisando investimentos e no eixo vertical produtividade, mantendo as unidades, milhões de reais e milhares de unidades. Veja que quanto maior é o investimento, maior é a produtividade. Isso basta observar os pares ordenados que estão presentes na relação A. Como isso acontece, nós podemos afirmar que a tendência desses dados é de que o aumento na produtividade ocorra a partir de um aumento no investimento. Então, quanto maior o investimento, esses dados nos informam, então, que maior será a produtividade. Então, com a construção da relação, com a associação entre esses dados e a representação gráfica, nós podemos inferir a partir desse conjunto de dados. E isso pode ser aplicado em maiores escalas, permitindo aplicar o conceito de relação no estudo da comparação entre diferentes variáveis. Como o conceito de intervalo de números reais é um conceito fundamental nos diferentes campos da matemática, é um conceito que é aplicado fora da matemática, é importante sempre conhecer as representações e como nós podemos relacionar a representação dos intervalos com as operações entre conjuntos, porque o intervalo nada mais é do que um conjunto de números reais. A diferença é que existe essa possibilidade de construir um contínuo envolvendo esses elementos. Eu sei que eles estão limitados entre dois números, ou eu tenho uma união entre duas regiões. E como que nós aplicamos isso na prática quando nós queremos comparar intervalos a partir dos conceitos envolvendo união, interseção e diferença de conjuntos? Então vamos à nossa atividade. Então aqui nós temos 3 conjuntos de números reais, que são intervalos. Então é importante conhecer as representações, saber identificar quais são os extremos que estão incluídos nos conjuntos ou não. Partindo dessas informações, quais serão os elementos desse conjunto A menos B interseção C? Como que nós podemos representar os elementos desse conjunto? Que notação que nós podemos utilizar para simplificar esse tipo de relação? Então, reflita a respeito dessa atividade, enviando contribuições, dúvidas, e logo em seguida vamos discutir a respeito dela. Quando nós precisamos comparar intervalos de números reais, então nós podemos recorrer à representação na reta real.
Então, nós vamos partir de 3 conjuntos. Nós vamos construir 3 retas e vamos buscar trabalhar com a operação de interseção e de diferença comparando as regiões entre si. Então, vamos ao quadro. Nós temos os 3 conjuntos. Note que o conjunto A é o intervalo -1 a 5, aberto em -1, fechado em 5. O conjunto B é -∞ a 4, um intervalo aberto. E o conjunto C é o intervalo aberto de 1 a 2. Então, nós vamos considerar as representações dos 3 conjuntos. Então, nós temos os extremos de A, temos o extremo superior de B e os extremos de C, com as notações em bola aberta e fechada como uma forma de identificação. Nós queremos B interseção C. Então, os elementos que são comuns a B e a C. Note que os elementos em comum entre eles são os próprios elementos que estão em C, que é esse intervalo de 1 até 2 aberto. E nós queremos agora A menos essa interseção. Então, no conjunto A, nós vamos descartar essa interseção. Nós vamos descartar o intervalo de 1 até 2 aberto. Então, quando eu retiro esses elementos, eu vou permanecer com os elementos de -1 até 1, inclusive o 1, depois os elementos de 2 até 5, incluindo tanto o 2 quanto o 5. Então, basicamente, nós vamos ter que o A menos B interseção C, ele é formado por uma união. Então, uma união do intervalo de -1 a 1, aberto em -1, fechado em 1, união com o intervalo fechado de 2 a 5. Veja que dessa forma, nós conseguimos identificar os elementos em comum, excluir os elementos que nós não desejamos por meio da diferença. Então, visualmente, nós conseguimos comparar esses elementos. Mas é importante tentar manter uma organização de tal forma que seja possível acrescentar no desenho esses elementos que estão sendo retirados, os elementos que precisam ser acrescentados e assim por diante. Então, o recurso da reta real, ele é muito importante, muito interessante quando nós queremos comparar os conjuntos, quando nós queremos observar qual vai ser o conjunto interseção, o conjunto união, o conjunto diferença envolvendo 2, 3 ou mais conjuntos, desde que sejam construídas todas as relações e as representações corretamente. Lembrando a diferença do intervalo em que eu acrescento os extremos, do intervalo em que nós vamos retirar os extremos, tomar somente os elementos entre eles. E agora, recapitulando o que nós estudamos ao longo dessa aula, então nós vimos a caracterização de um conjunto, as suas propriedades, as categorias especiais, as formas de representação. Vimos que é possível operar entre conjuntos. Nós podemos definir complementar, união, interseção, diferença. Podemos observar quando conjuntos são iguais por meio da noção de subconjunto. Podemos caracterizar os conjuntos numéricos pelos seus elementos, como os racionais pelas frações de inteiros. E é importante também comparar esses elementos entre si. A possibilidade de representar R a partir da reta real, os intervalos como segmentos de reta ou como semirretas, se forem intervalos ilimitados. Temos o produto cartesiano, quando nós construímos todos os pares ordenados a partir de um ou de 2 conjuntos. E temos o conceito de relação binária e as suas propriedades: reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Se for uma relação de equivalência, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Se for uma relação de ordem, ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. E com essas propriedades, nós podemos construir outros conceitos, realizar outros estudos e aplicar esses conceitos, inclusive na resolução de problemas. Então, enquanto professor de matemática, é fundamental ter esse conhecimento teórico, saber definir uma relação entre 2 conjuntos, saber caracterizar os elementos de um conjunto, interpretar uma notação e também conseguir associar esses conceitos com situações práticas, como no caso dos conjuntos, associar com uma pesquisa de opinião ou com algum outro tipo de situação que, inclusive,
pode ser vivenciado no próprio ambiente escolar. Então, é importante sempre ter esse conhecimento teórico e refletir para além dele, observar o que os livros didáticos trazem e conseguir relacionar sempre a forma de trabalhar com esses conceitos na educação básica, nunca fugindo do que é o conhecimento teórico na sua essência, como que é estruturada a matemática e essa preocupação com o seu aspecto rigoroso. Então, espero que você tenha compreendido essa ideia de conjuntos, de relações e consiga aplicar em outras situações. Desejo a você bons estudos e até a próxima!